Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Professor Mário Roberto oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Mais de 75% das crianças no sul da Ásia enfrentam o calor extremo. A população indígena cresceu 89% no Brasil em 12 anos. 8 pessoas morrem devido a enchentes e deslizamentos de terra no Vietnã. A deputada Carla Zambelli depõe a Polícia Federal por suspeita de contratar hacker para invadir o site da Justiça. Uma colisão entre um ônibus e um carro deixa 4 feridos em Campinas. A Rússia pretende lançar a primeira missão à Lua desde 1976. E morre aos 83 anos a atriz Aracy Balabanian, que interpretou personagens como Dona Armênia e a icônica Cassandra. O Jornal Mundial está começando. Dados do censo do IBGE mostram que a população indígena no Brasil cresceu em uma velocidade maior do que do resto do país. Os números são divulgados em meio a um debate fundamental na nação sobre as terras indígenas. A população indígena aumentou 89% no Brasil entre 2010 e 2022 e chegou a quase 1,7 milhão de pessoas, um crescimento muito mais acelerado do que o da população total, de acordo com resultados do censo publicados nesta segunda-feira. Os indígenas representam 0,83% dos 203 milhões de habitantes do país, em comparação com 0,47% registrado no censo anterior, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Apesar disso, o IBGE afirma que a comparação dos números de 2010 e 2022 é limitada, porque no estudo recente, mais reservas indígenas receberam recenseadores que utilizaram uma nova metodologia, com perguntas às pessoas de todas as comunidades nativas se elas se identificavam como indígenas. A população total do país cresceu em 6,5% entre 2010 e 2022. As mais de 700 reservas indígenas abrigam quase 690 mil pessoas, de acordo com o IBGE. Os números são divulgados em meio a um debate fundamental no país sobre as terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal tramita atualmente o chamado julgamento do século para os povos originários, que vai decidir se é ou não constitucional considerar reservas indígenas as terras onde as comunidades nativas não estavam presentes em 1988, na data da promulgação da Constituição. Uma batida entre um ônibus e um carro deixou 4 pessoas feridas na tarde desta segunda-feira em Campinas. O acidente, de acordo com a empresa municipal de desenvolvimento responsável pelo transporte da metrópole, aconteceu com um veículo da linha 332 no cruzamento da rua Adelino Martins com Hermatino Coelho. 3 vítimas cancelaram a solicitação de socorro, conforme disse o SAMU. Apenas uma mulher de 34 anos que estava no ônibus foi levada para um hospital particular com dores nas costas. As fortes chuvas no Vietnã causaram 8 mortes e estragos nos últimos dias, como enchentes e deslizamentos de terra. O país sofre com as tempestades desde o início de agosto, que se seguiram a ondas de calor e uma seca de vários meses. Entre as vítimas estão 2 crianças. As mortes foram registradas em províncias montanhosas do norte vietnamita. A Autoridade de Controle de Desastres informou em seu site que as chuvas torrenciais danificaram centenas de casas e destruíram plantações. A televisão estatal transmitiu imagens de casas arrastadas por torrentes de água e lama, estradas danificadas e árvores derrubadas. Segundo as autoridades, as terras altas do centro-sul do Vietnã registraram de 5 a 10% mais chuva do que o normal desde o início da estação chuvosa em maio. A Rússia vai lançar sua primeira missão robótica à Lua desde 1976. O anúncio foi feito pela Agência Espacial Roscosmos nesta segunda-feira. A Rússia prepara sua primeira missão robótica à Lua em quase meio século. A Agência Espacial Roscosmos informou nesta segunda-feira que o módulo Luna 25 vai decolar na madrugada de sexta-feira.
A missão anterior havia ocorrido em 1976, na então União Soviética. O voo de Luna 25 está programado para levar de 4 dias e meio a 5 dias e meio antes de pousar perto do Polo Sul do satélite natural da Terra. Uma vez na Lua, o módulo de pouso vai coletar amostras e analisar o solo, além de realizar investigações científicas de longo prazo. Esta será a primeira missão do novo programa lunar da Rússia, em um momento em que as potências mundiais, como Estados Unidos e China, estão intensificando as missões ao satélite. Moscou está tentando fortalecer a cooperação espacial com Pequim em meio às tensões com as potências espaciais do Ocidente por causa da ofensiva da Rússia na Ucrânia. Após o início da operação militar, a Agência Espacial Europeia afirmou que deixaria de cooperar com a Rússia para esta missão e para outras no futuro. A seguir, mais de 75% das crianças no sul da Ásia enfrentam o calor extremo. E a deputada Carla Zambelli depõe a Polícia Federal por suspeita de contratar hacker para invadir o site da Justiça. Jornal Mundial é patrocinado por Professor Mário Roberto, Renovação e Compromisso. Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. MN Modas, Organização Márcia. Mix Digital, Comunicação Visual. O mundo é Mix. A deputada federal Carla Zambelli depôs a Polícia Federal nesta segunda-feira, em São Paulo, após ser acusada de pagar um hacker para invadir as contas do ministro Alexandre de Moraes e do Conselho Nacional de Justiça. Rodrigo Jesus conta na reportagem. A deputada federal Carla Zambelli deve depor à Polícia Federal nesta segunda-feira, em São Paulo, após ser acusada de pagar para a emissão de informações falsas. O depoimento foi agendado para as 14 horas. O advogado de Zambelli, Daniel Balski, contou que se os autos dos inquéritos não chegassem às mãos dele até o fim da sexta-feira, iria orientar a deputada a permanecer em silêncio. O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter invadido telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato em 2019, foi novamente preso em uma operação da Polícia Federal na última quarta-feira, a mesma operação que cumpriu o mandato de busca e apreensão contra a deputada no apartamento e no gabinete dela. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que Delgatti recebeu pelo menos R$ 13.500 da assessoria da deputada. Zambelli negou que tenha cometido a irregularidade e afirmou que os pagamentos são referentes a serviços que ela contratou para o seu site. Em nota, a defesa de Delgatti disse que não teve acesso à decisão. O hacker Walter Delgatti Neto, conhecido por ter invadido telefones de autoridades envolvidas com a Operação Lava Jato em 2019, foi preso novamente em uma operação da Polícia Federal na última quarta-feira, a mesma operação que cumpriu o mandato de busca e apreensão contra a deputada no apartamento e no gabinete dela. A Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que Delgatti recebeu pelo menos R$ 13.500 de assessores da deputada. Zambelli negou que tenha cometido a irregularidade e afirmou que os pagamentos são referentes a serviços que ela contratou para o seu site. Em nota, a defesa de Delgatti disse que ele não teve acesso à decisão. Delgatti foi preso em Araraquara, no interior de São Paulo, no dia 2 de agosto. Ele também já havia sido preso em 2019, mas foi autorizado no ano seguinte a responder em liberdade, mediante algumas condições, como não usar a internet de nenhuma forma e usar a tornozeleira eletrônica. Moraes também determinou, entre outras medidas, a apreensão do passaporte de Carla Zambelli, além de armas parlamentar e bens acima de R$ 10.000 sem origem legal comprovada por ela. Mais de 75% das crianças do sul da Ásia estão enfrentando temperaturas perigosamente elevadas. O Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, fez um alerta nesta segunda-feira sobre mais um impacto do aquecimento global.
Cerca de 460 milhões de crianças no sul da Ásia enfrentam temperaturas perigosamente elevadas, o maior nível no mundo. De acordo com a agência da ONU, 76% estão expostas ao calor extremo nesta região, em comparação com 1/3 das crianças em todo o planeta. O Unicef destaca que os dados mostram claramente que as vidas e o bem-estar de milhões de crianças no sul da Ásia estão cada vez mais ameaçados por ondas de calor e temperaturas elevadas. As Nações Unidas alertam que as crianças no Afeganistão, Bangladesh, Índia, Maldivas e Paquistão correm um risco extremamente alto de sofrer os impactos das mudanças climáticas. Esta área do planeta vivencia atualmente 83 ou mais dias em um ano acima dos 35 graus Celsius. Especialistas dizem que as crianças não conseguem se adaptar tão rapidamente às mudanças de temperatura e não são capazes de eliminar o excesso de calor de seus corpos. Com o calor extremo intensificado pelo aquecimento global, julho foi o mês mais quente registrado no planeta, o que afetou dezenas de milhões de pessoas em países da Europa, Ásia e América do Norte. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil. Marcelo Marques já está aqui para trazer as informações do tempo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite para você também que nos assistem. Confira agora como vai ficar o tempo amanhã em todo o Brasil. A semana começa quente e seca nas regiões do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. A umidade do ar está em queda livre em quase todos os estados brasileiros. Goiás é o estado que mais deve sofrer os impactos do ar seco nesta terça-feira, podendo chegar aos 12%. O risco de queimadas permanece em alerta máximo, com umidade na casa de 24% e 36 graus de temperatura. Entre as capitais mais quentes está São Paulo, que deve marcar 31 graus, com 21% de umidade e qualidade do ar regular. Enquanto isso, a chuva está chegando no sul, que passa por uma virada de tempo em razão de uma frente fria que está passando pelo Rio Grande do Sul e vai seguindo até o Espírito Santo. A chuva está chegando no Rio Grande do Sul e essa é a terceira frente fria que passa pelo estado em menos de uma semana. E essa frente fria vai ter força suficiente para seguir ao sul do Espírito Santo. E o que deve acontecer até essa terça-feira? Depois ela se afasta para o mar e vai provocar queda de temperatura por um dia. Após esse período, o tempo volta a esquentar. No entanto, a área de tempo firme é imensa por causa do verânico, caracterizado por dias mais quentes do que o normal, a ausência de chuva e baixa umidade do ar e duração de pelo menos 4 dias. Em Brasília, na capital federal, por exemplo, a secura continua, com 30 graus e umidade abaixo dos 18%. A umidade está em estado de emergência no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo e também em Minas Gerais, além do oeste da Bahia e do Distrito Federal. Vamos ver agora as máximas e as mínimas para amanhã em algumas das capitais do país. Florianópolis, em Santa Catarina, a mínima será de 17 graus e a máxima de 27. Em Vitória, no Espírito Santo, a mínima será de 18, enquanto a máxima não passa dos 31. Cuiabá, no Mato Grosso, a mínima será 24 e máxima de 38. João Pessoa, na Paraíba, mínima de 21 graus e máxima de 30. Salvador, Bahia, mínima de 22 e máxima de 29. Em Belém, no Pará, a mínima será de 24 graus e a máxima vai ser de 35. Boa noite a todos. Gabriel, Alice. Obrigada, Marcelo. Boa noite para você. Até quarta-feira, Marcelo. Morreu nesta segunda-feira, aos 83 anos, a atriz Aracy Balabanian. Com décadas de carreira na TV, teatro e cinema, a artista ajudou a construir a história da dramaturgia brasileira. A reportagem é de Caio Teles. A atriz Aracy Balabanian, a icônica Dona Hermínia de Rainha da Sucata e a impagável Cassandra de Sai de Baixo morreu nesta manhã de segunda-feira, aos 83 anos. Aracy estava internada na clínica São Vicente, na Gavéia, na zona sul do Rio de Janeiro. Ela fazia um tratamento contra um câncer de pulmão desde o fim do ano passado. A causa da morte não foi revelada.
Uma das últimas imagens de Aracy foi de um encontro com Cláudia Raia e o filho Luca, em uma visita no Rio de Janeiro no mês passado. Filha de imigrantes armênios, ela nasceu em 22 de fevereiro de 1940, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aracy se reconheceu como atriz aos 12 anos de idade. Já morando na cidade de São Paulo, com a família, ela foi levada pelas irmãs mais velhas para assistir a uma peça de Carlos Goldoni com a companhia de Maria Della Costa. Eu chorei muito e estava emocionada, porque era aquilo que eu queria. É muito difícil para uma criança de 12 anos, ainda mais naquela época, querer ser atriz e já perceber que já tem muitas dificuldades, disse Aracy à Memória Globo. Para realizar o sonho de estar nos palcos, a menina teve que driblar a rejeição do pai, que era contra a filha seguir a carreira. Eu comecei numa época que mais era bonito fazer televisão, nem teatro, lembrou Aracy. Mas Aracy venceu a resistência em casa e aos 14 anos foi convidada por Augusto Boal, então diretor do Teatro de Arena, para um teste no Teatro Paulista do Estudante. Ela passou e o primeiro trabalho foi a peça Almanjara, de Arthur Azevedo, que lhe valeu elogios dos críticos Décio de Almeida, Padro e Sábato Magaldi. Eles escreveram uma crítica que terminava dizendo: Aracy Balabânia, guardem esse nome. Eu fiquei possuída. Fez vestibular aos 18 anos para a Escola de Arte Dramática de São Paulo e Ciências Sociais na USP. Estes, entendo ao desejo do pai aprovada em ambos, abandonou o último no terceiro ano para se dedicar totalmente ao teatro. Participou de espetáculos encenados pelo Teatro Brasileiro de Comédia, o TBC, entre eles os Ossos de Barão, de Jorge Andrade, em 1963, entregou o elenco da primeira montagem no Brasil do musical Harold, em 1969, dirigido por Ademar Guerra. A partir de então, Aracy Balabânia deu vida a diversos personagens que ficaram marcados na memória do público. Entre eles estão Gabriela, do programa infantil Vila Sésamo, em 1973, e a atriz possui 2 anos trabalhando na Rede Manchete. Lá, entre 1986 e 1988, ela integrou o elenco de novelas Mania de Querer e Helena. A atriz voltou para a Globo em 1989, interpretando Maria Fomete em Que Rei Sou Eu. Uma grande atriz, que descansa em paz. É verdade, nossa solidariedade aos familiares dessa grande atriz. E avisamos também que amanhã nós não faremos o Jornal Mundial por motivos pessoais meus, mas na quarta-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui apresentando novamente. Para você rever as nossas reportagens, é só voltar o vídeo aqui no YouTube. Até quarta-feira. Até quarta. Jornal Mundial. Oferecimento: Herbert Importados, a loja mais amada de Camusim. Luciene Manicure e Pedicure. E Mix Digital, comunicação visual. O mundo é Mix.